Mentes curiosas e apaixonadas por dados. Sejam bem-vindos ao Dados em Foco, o podcast que tem o objetivo de transformar os números em conhecimento. Eu sou João Pedro, atualmente atuo como analista de dados na TIM Brasil e estou aqui para repassar meu conhecimento e aprender junto com vocês sobre esse universo que é os dados. Bom, hoje vamos falar de um assunto muito importante quando falamos de projetos de data science ou pipeline de dados. Vamos falar sobre o pré-processamento. E já vamos instigar a definição do que é isso. Bom, o pré-processamento é a aplicação de uma série de técnicas que possuem o mesmo objetivo, que é transformar os dados em formatos úteis e eficientes. Desta forma, podemos afirmar que esta etapa é de extrema importância pelo fato de que é determinante para a qualidade final dos dados que serão analisados. Quando pensamos em pipeline, podemos determinar que essa etapa ela é a segunda etapa do projeto, tá? E em seguida da coleta de dados. Então a gente realiza a coleta e aplicamos o pré-processamento justamente para isso, para pegar esses dados que foram coletados anteriormente e para transformar eles e deixar eles prontos para que a aplicação do modelo seja feita da melhor forma possível. Dentro do pré-processamento, temos três etapas principais nas quais elas vão fazer com que os dados sejam transformados de forma eficiente. Então a gente tem a limpeza dos dados, a transformação dos dados e a redução de dados. Vamos dar um pouquinho mais de detalhes sobre cada uma delas. Bom, na primeira etapa, que é a limpeza dos dados, ela envolve o processo de preenchimento de dados ausentes, resolução de inconsistências e a redução de dados ruidosos. Vou explicar um pouco mais sobre cada uma delas, tá? Dados faltantes, né? Quando falamos de dados faltantes, ou aqueles famosos null, vamos dizer assim, em um conjunto de dados, é possível aplicar diversas técnicas para solucionar esse tipo de problema. Porém, a escolha da melhor vai depender muito do amplo conhecimento que o cientista de dados ou analista possui sobre seu dataset e o contexto que o mesmo está inserido. Dentre as principais técnicas que eu mencionei anteriormente, aqui estão alguns exemplos, tá? Então, quando falamos de dados faltantes na nossa base de dados, podemos simplesmente remover esses registros nus, de forma que a gente perceba que não vai prejudicar na nossa análise futura ou no nosso modelo. Realizar uma média com os valores que possuem o mesmo atributo e a partir dessa média a gente entender quais são os valores principais, os valores que menos interferem, que menos vai interferir na análise, ou até mesmo preencher os dados faltantes com os valores que mais ocorrem no dataset. Isso é muito parecido com um termo estatístico denominado como moda, né? Acho que vocês já estudaram isso na escola, provavelmente. Então, como é que é esse processo, né? A gente faz uma análise rápida da nossa base de dados, dos dados que mais aparecem dentro daquele dataset ali, daquela base. Percebendo isso, a gente identifica os campos nulos e fala, pô, esse campo tem relação com esse campo aqui. Então, acredito que o dado que mais aparece nessa coluna pode se encaixar em outra coluna. Então, a gente aplica basicamente uma moda ali para que a gente tenha menos dados nulos e mais informações para que o modelo seja treinado da melhor forma possível. Dados ruidosos, né? Então, a limpeza dos dados, ela tanto faz a tratativa de dados faltantes quanto de dados ruidosos. Mas, JP, o que é os dados ruidosos? Os dados ruidosos são aqueles que não são nulos, mas que de certa forma eles não acrescentam nada ao nosso conjunto de dados. E por conta disso, devemos aplicar o método Binning. O que é o método Binning? O método Binning é uma técnica que tem como objetivo agrupar valores contínuos em intervalos menores, denominados como bins, né? Pesos, vamos dizer assim. Nesse sentido, ele vai poder simplificar a análise futura que vamos fazer nesse dataset e vai fazer com que o nosso modelo tenha menos overfitting. O que é overfitting, né? É quando o modelo se ajusta excessivamente aos dados de treinamento e com isso perde a capacidade de generalizar para novos dados. Então é como se ele entendesse muito
o que é certa coisa, o que é certa coisa, e sempre treinar com esses dados. E aí ele acaba, quando aplicamos dados novos de treinamento, ele não vai acabar entendendo e vai gerar uma resposta errada. Por quê? Porque ele teve um overfitting. E se adaptou muito bem aos dados anteriores que a gente treinou ele. Então, o método binning e a redução de dados ruidosos serve para isso, que é para a gente tentar evitar ao máximo ele se encaixar em um determinado conjunto de dados. Bom, a segunda etapa mencionada que eu disse anteriormente é sobre transformação dos dados. Nessa etapa, o objetivo principal é realizar a conversão de dados para um formato mais útil para a construção futura do modelo. Nesse sentido, envolve as aplicações das seguintes atividades. Então, resumindo, tá? Transformação dos dados, a gente vai realizar uma conversão. A gente vai mudar o tipo de dado de uma coluna para outra. Tá? Esse é o principal objetivo da conversão de dados. E para isso acontecer da melhor forma, a gente tem diversas atividades que devem ser aplicadas, não de forma sequencial, mas de forma que se encaixa melhor naquele conjunto de dados nosso. Então temos a normalização, na qual ela é o seguinte: vamos escalar os valores para que eles estejam em intervalo específico, como 0 e 1. Então, você normalizar determinado conjunto de dados ali. Usar a tratativa de variáveis categóricas. Aqui, o objetivo é realizar a substituição de valores categóricos em valores numéricos. JP, por que devemos fazer essa conversão? Porque futuramente o modelo, a gente tem que produzindo um modelo, certo? O modelo entende valores, os dados de entrada que ele melhor entende são 0 e 1, são valores numéricos, valores ordinal, e não valores categoricamente, não valores de uma determinada categoria, vamos dizer assim. Então, são quanto antes, para que quando ele for fazer a análise e aplicar algumas técnicas de classificação, de regressão, a gente já tem esses dados prontos ali normalizados. Para que a gente consiga fazer essa conversão de tratamento de variáveis categóricas para variáveis numéricas, devemos aplicar dois métodos: o label encoding e o vou explicar cada um deles agora para vocês. O label encoding consiste em transformar uma variável categórica em uma variável numérica. Perfeito. Portanto, ele atribui um número inteiro a cada tipo de categoria do seu conjunto e se baseia na ordem alfabética dos valores categóricos. Então, vamos dizer assim, a gente tem três categorias, tá? Azul, vermelho e verde. Ele determina um número ordinal, um número inteiro para cada tipo dessas categorias, beleza? Salientar aqui é que o label encoding funciona muito bem quando há hierarquia nesses dados, quando acontece algum tipo de hierarquia, tá? Já o one-hot encoding, diferentemente do label encoding, esse tipo ele vai criar novas colunas no seu dataset, onde essas novas variáveis, novas colunas, vai representar um determinado valor categórico. Então ele pega aquelas linhas ali, aquelas categorias que temos, e determina uma coluna para cada uma delas. Então vamos dizer que a gente tem três tipos de estado, ele vai determinar uma coluna para cada estado e vai determinar números inteiros para cada uma dessas colunas. Tá? Qual é a melhor aplicação? Como eu acho, qual método eu devo aplicar em determinado momento? Depende muito do seu contexto que o seu dataset está inserido e vai depender muito do conhecimento que você tem sobre essa base. Então, se você entende que o label encode vai funcionar melhor, vai evitar menos outliers, aplica o label encode, e assim também com o one-hot encode, tá? Vamos falar da última etapa, mas não menos importante, que é a redução dos dados. É o ato de reduzir a quantidade de informações em um conjunto de dados. Com isso, poderá ajudar a tornar o processamento mais eficiente e a performance do modelo melhor. E a principal atividade quando falamos de redução de dados, estamos falando de redução de dimensionalidade. O que é isso? É a exclusão dos números de variáveis, colunas, que o seu dataset possui. E nela temos três principais técnicas dentro da redução de dimensionalidade. Né? Temos o PCA, Principal Component Analysis, que é identificar os componentes principais das variáveis e tentar entender a variância dos dados para realizar a redução.
Então, antes de você realizar a exclusão de determinadas colunas ali do seu dataset, você identifica quais são os componentes principais e o quanto eles variam naquela base de dados e tentar entender qual deverá fazer a exclusão de cada uma delas. Temos o LDA, que é o Linear Discriminant Analysis, é um método linear, por isso que é linear, na qual ele tem o objetivo de encontrar vetores que irão maximizar a separação das classes. Então ele é um método linear que o objetivo principal dele é pegar aquele conjunto, separar em classes e entender quais classes são as mais principais e as menos principais. E a terceira, mas não menos importante, a ISOMAP. A ISOMAP ela reduz a dimensionalidade, mas mantém as propriedades e topologia dos dados. O que é isso? Ela mantém o significado daquele dado naquele conjunto. Então, o dado, você faz a exclusão daquela variável, mas você ainda mantém o significado daquele dado em determinado momento, o formato daquele dado. Faz isso calculando as distâncias do dado vigente com os dados vizinhos. Então, vamos dizer a coluna A e calcula a coluna A com a distância da coluna C e determina ali qual e vai escolher em determinado momento. Tá. Mas acredito que isso é um assunto muito complexo e eu acho que dá pra gente tratar em um episódio apenas. Falar um pouco sobre redução de dimensionalidade e o que é dimensionalidade, porque é um tema que eu fiquei com bastante dúvida na época, em algumas provas da faculdade, quando eu tô fazendo. Mas é um tema muito legal e acredito que dá pra gente aprofundar um pouco mais. Tá. Bom, o que ficamos por aqui. O que a gente pode concluir de pré-processamento, né? Ele é um passo essencial em todas as pipelines de dados. Isso acho que eu deixei bem claro no começo do episódio. Muito por conta de que ela tenta assegurar que os dados estejam limpos, formatados corretamente e totalmente preparados para alimentar os modelos de aprendizado de máquina. Uma coisa interessante que eu não mencionei, certamente é importante a gente salientar que na linguagem Python podemos utilizar algumas bibliotecas como Pandas e Scikit-learn para realizar essas etapas de maneira eficiente, tá? Mas acredito que isso é um momento para a gente falar um pouquinho depois sobre Python e a relação com a ciência de dados em si. Alguns pontos principais que debatemos aqui hoje. O que é pré-processamento, as 3 etapas principais do pré-processamento, como limpeza de dados, transformação e redução de dados. E falamos também sobre redução de dimensionalidade, dando uma leve introdução de algo que a gente pode aprofundar mais para frente, tá? Bom, fico por aqui. Muito obrigado por ter participado do episódio. Espero que todos estejam bem e espero que gostem também, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.